Olá pessoal, vamos agora tratar de um dispositivo mais emblemático, né, que foi inserido agora pela lei em 2009, que é o estupro de vulnerável, né, previsto lá no artigo 217-A do Código Penal. Não que a legislação anterior não trouxesse essa previsão, né, havia também essa previsão de se proteger, né, o menor de 14 anos, né, as pessoas vulneráveis, mas não havia um tipo específico para esse crime. E o legislador, a meu ver, andou bem ao tipificar de forma separada esse tipo de conduta, né? Então, sempre lembrando que ele andou bem tipificando essa conduta dessa forma, né? Mas a gente tem vários problemas, né, na interpretação, na hermenêutica desse dispositivo. Então vem lá o caput, né? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então quando a gente fala conjunção carnal, só para relembrar, né, aquela é sempre a relação heterossexual, né, porque pressupõe o pênis na vagina, então isso é conjunção carnal, ou outro ato libidinoso, é qualquer outro ato praticado pelo agente em face da vítima que tenha por objetivo a satisfação da sua lascívia, do seu desejo sexual, né, da sua libido. E aí outros atos libidinosos, né, a gente entra na mesma discussão lá do artigo 213, né, que ele é bem amplo, né, qualquer um beijo pode ser um outro ato libidinoso quando ele estiver carregado de lascívia, né, quando ele estiver carregado de desejo sexual. E o detalhe aqui é que ele fala contra vítima menor de 14 anos. Quando ele fala menor de 14 anos, praticamente ele acabou seguindo, né, o legislador anterior, né, com o menor de 14 anos, ele não seguiu a linha de entendimento do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que ela considera 12 anos, ele ainda manteve 14, né, por razões psicológicas, né, o entendimento, na verdade, o legislador aqui se baseou, né, em informações de que a menor de 14 anos, né, em tese, ela não teria todas as condições próprias, né, para uma conjunção carnal, um ato libidinoso, né, por falta de conhecimento, por falta de estrutura e, principalmente, por falta de condições psicológicas de resistir à investida de alguém. Né? Por isso que a gente tem, quando a gente fala aqui de estupro de vulnerável, do menor de 14 anos, a gente tem aqui a violência presumida. Né? Ou seja, só o fato de ser menor de 14 anos já se presume violento ato. Então, se a gente estava estudando outro dia lá a violação sexual mediante fraude, se a fraude ela for cometida contra menor de 14 anos, a gente estará tratando aqui de um estupro de vulnerável e não da violação sexual mediante fraude. Por que isso, né? Porque aquela fraude lá contra menor de 14 anos se considera violenta, porque a violência é presumida. Então vem para o crime de estupro. É crime hediondo também, né? Assim como o artigo 213, né? E tomem cuidado porque fala menor de 14 anos, ou seja, com 14 anos ele já sai do estupro de vulnerável, né? Só pelo fato de ser menor de ser 14 anos. Por que eu falo isso, né? Porque o parágrafo 1º ele traz algumas figuras equiparadas em que considera também a vítima em condição de vulnerabilidade. Então diz lá o parágrafo 1º: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Muito importante esse dispositivo aqui, né? Primeiro que ele fala que enfermidade ou deficiência mental. Quando ele fala enfermidade ou deficiência mental, ele está pensando justamente naquela pessoa que ela não tem condições de entender as consequências e a responsabilidade por aquele ato. E dessa forma, ela merece uma proteção maior. Significando dizer que o agente se valeu dessa situação para
a conjunção carnal ou para a prática de atos libidinosos. É por isso importante. E vai além ainda o dispositivo aqui, quando ele fala assim, ó, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Aquela pessoa que não tem condições de resistir, né? Então, a título de exemplos, né, o enfermo que está na cama, não tem como resistir ao ataque de ninguém, a pessoa que está dopada, né, o Boa Noite Cinderela, né, deram um Boa Noite Cinderela nela, né, e geralmente o Boa Noite Cinderela tem o objetivo de furtar. Mas além do furto, né, também houve a conjunção carnal, também houve a prática de outros atos libidinosos. A gente vai estar aqui tratando de um caso de estupro de vulnerável. Por quê? Né? Porque a vítima não tem condições de reagir. Ela não tem condições de dizer se ela quer ou não. Ela não tem condições de dizer se ela concorda ou não com aquele ato. E não esqueça que nós estamos tratando aqui dos crimes contra a liberdade sexual. O bem jurídico tutelado é a liberdade sexual. Então, né, aquela propaganda que a gente vê na televisão, não, é uma verdade. Falou não é não, não tem o que discutir. Né? Não importa se está no início, no meio, quase no final do ato, não é não. A partir do momento que ela não quer, porque ela tem esse direito, né, de externar a sua aquiescência, a sua concordância ou não com aquele ato. Né? Então, por isso, sempre que ela não estiver em condições de exercer essa manifestação de vontade, então a gente teria aqui o crime de estupro de vulnerável. A gente tem no parágrafo 3º, né, qualificadoras do crime, né, se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 10 a 20 anos. Vejam bem, ó, lesão corporal de natureza grave. Houve novamente um cochilo do legislador aqui que não tratou da lesão gravíssima. E aí, é claro, né, que alguns autores defendem que em relação à gravíssima não pode, em razão da taxatividade, né, outros, numa interpretação teleológica, né, dizem que não, o legislador, quando ele falou grave, ele quis encampar também a gravíssima, né, não teria sentido a gente falar, aumentar a pena na grave, né, que é menor que a gravíssima. Né? Então, se ele abrangeu o aumento, ou uma agravante na pena, uma qualificadora, desculpa, na pena na grave, exatamente por consequência, né, deve-se aplicar isso também na gravíssima, né, por um raciocínio lógico até. Né? E o parágrafo 4º, ele fala, se resulta a morte, pena de 12 a 30 anos. E aí vejam o seguinte, né, é a mesma forma lá que no 213, né? Na verdade, a lesão grave e a morte, elas devem ser consequência do estupro. Se elas estão em contextos diferentes, a gente tem crimes diferentes. Aí nós teremos, né, o estupro de vulnerável em concurso com o homicídio, né? Seja ele doloso ou culposo, não importa, mas em concurso com o homicídio. A gente não pode pensar aí na possibilidade de, em qualquer situação em que há morte, a gente tem a qualificadora da pena, na pena. Não, né? A gente tem que analisar se a lesão grave ou se a morte estão dentro do contexto do estupro. Se tiver, sim, a qualificadora. Se não estiver, a gente vai ter uma situação de concurso de crimes, né? Aí, dependendo do caso, concurso material, concurso formal, né, concurso crime continuado, né, vai depender da situação. Tá? E o parágrafo 5º foi inserido agora em 2018, com essa última reforma aqui neste capítulo, que vem tentando calar a boca da doutrina e da jurisprudência, em face de uma discussão bastante interessante, né, e que no nosso encontro, né, a gente vai discutir um pouco mais. Né? As penas previstas no caput, os parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. O que quer dizer isso? Né? Havia algumas teses de defesa
que diziam o seguinte, né? A vítima já era corrompida, a vítima já mantinha relações sexuais com várias pessoas, né? Ela já era, ou ela era prostituta, né? De alguma forma, ela já tinha experiência no campo sexual e por isso não há que se falar em inexperiência, né? Quando o legislador fala em menor de 14 anos, né? Pensando nessa violência presumida em razão da inexperiência, né? Da imaturidade, né? Então, alguns vinham defendendo essa tese, que em muitos casos acabou sendo aceita pelos tribunais, né? E nós tivemos várias absolvições. Alguns não concordam com isso, né? Acham que, entende, né? Essa violência presumida, ela é jure et de jure, né? Ou seja, não admite prova em contrário. Você provou que é menor de 14 anos, acabou. Você prova lá com a certidão de nascimento. Então não tem mais que discutir a violência e pronto. Né? Mas alguns vão além. O objetivo do legislador, na verdade, foi proteger aquela menina imatura, aquele menino imaturo, né? Que acabou permitindo, né, que se fizesse, praticasse conjunção carnal com ele ou outro ato libidinoso, e por isso houve o crime, né? Então, independentemente do consentimento da vítima, né, de ela ter aquecido, de ela ter concordado, ou de ela já ter tido outros relacionamentos anteriores, o crime persiste. Né? Na verdade, o legislador também quis dizer o seguinte, olha, é inaceitável esse tipo de crime. Se você praticou, você vai responder e pronto. Mas eu deixo para vocês aí pensarem uma interpretação desse dispositivo, né, esse parágrafo 5º, junto com os artigos 226 e 227 da Constituição Federal. E aí a gente no nosso encontro vai discutir isso, tá bom? Grande abraço aí para todo mundo.